nós vamos passar, então, para o segundo painelista, que é o case... Desculpe. A avaliação e qualificação de prestadores de serviços ambientais, oportunidades e desafios, que vai ser apresentado pela engenheira Ana Cristina Curia. Sim, não fico preso ali. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse evento tão importante. Eu quero agradecer ao Senji o convite, a oportunidade, em especial a Nancy, e dizer que é muito importante estar aqui com vocês. Quero já fazer uma provocação boa, carinhosa. Quando vocês acordaram hoje de manhã e resolveram, não, vamos lá para esse seminário de sustentabilidade, o que impulsionou vocês estarem aqui? Estão todos aqui sentados, é muito legal ver que o auditório está lotado. O que fez vocês estarem aqui? E aí eu vou um pouquinho mais além. É bom fazer essas provocações, a gente às vezes está no dia a dia, a gente não para pensar, né? Não sei se eu posso perguntar isso para vocês. Alguns já são meus amigos aqui, com certeza posso. O que faz o coração de vocês bater mais forte? Se a resposta é sustentabilidade, a minha também é. Isso é muito importante. Fazendo o link aqui com a apresentação do Ricardo, é bem isso, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, essa questão da resiliência também é muito importante. A gente recebe um monte de não. E o quanto que bate no coração da gente, a gente continua, né? Recebe o não e vai lá, mas a gente quer trabalhar com sustentabilidade, a gente quer trabalhar dessa forma. E, para começar a falar do case, eu quero contar um pouquinho dessa história. Cadê a Marisa? A Marisa está lá. Ó. Levanta a mão aí, Marisa. Marisa é minha amiga. A gente, em 2013... A Marisa é uma pessoa também apaixonada pelo tema. E daí a gente começou a conversar. Ela disse, eu vou fazer o meu tema de doutorado sobre prestador de serviço ambiental. E aí começou essa história, essa paixão de prestador de serviço ambiental. E ela disse, isso está muito ligado com a questão da economia circular, e a gente acredita que isso é muito importante a gente trabalhar isso. E aí essa história começou, e é isso que eu vou contar para vocês. Desses últimos 3 anos a gente vem estruturando, começou como um projeto, agora já é um programa. Mas, para a gente entender esse conceito, e isso que a gente está trabalhando, esse programa, é importante a gente fazer uma reflexão, um passinho um pouquinho anterior, para a gente entender isso num contexto quando a gente fala de sustentabilidade. E aí eu escolhi falar um pouco, para a gente contextualizar, sobre os ODS. Quem é que aqui está trabalhando com ODS? Eu queria que tivesse mais mãos levantadas, mas vamos lá, vamos trabalhar. Então, aqui eu trouxe alguns dados para a gente pensar um pouquinho. As próprias fotos e as informações, elas já falam por si só, e são alguns dos ODS que eu estou trazendo aqui para a gente entender e pensar o que a gente pode fazer, o quanto que a gente avançou quando a gente fala de sustentabilidade. Ainda temos esses números. Ou seja, avançou. Aqui no Brasil, bastante nesses últimos anos. Mas o que ainda falta fazer? Aí a gente vê esse dado e a gente vê esse outro aqui. Assusta. E aqui no Brasil, bastante, né, gente? O que a gente está fazendo? Gente que está conectado, que veio para cá, acordou de manhã, sustentabilidade. O que a gente está fazendo? Na nossa forma de gestão, no nosso dia a dia, como cidadão, como profissional. Como a gente pode avançar no tema? Essa questão é importante. Nesse mesmo, eu busquei esses dados da ONU, são os últimos dados quando se fala de ODS, e diz nesse mesmo estudo que em 2030, 60% da população vai estar na zona urbana. O que vocês imaginam? Olha como está hoje e como é que vai estar lá. Será que é possível viver com desenvolvimento sustentável, com equilíbrio, nessa linha que a gente está caminhando? Aqui a gente está falando de coisas básicas. E olha os números que a gente ainda tem. Foi feito o trabalho, está sendo feito, mas será que, aos passos largos, o que a gente precisa? Então, algumas reflexões para a gente pensar quando a gente fala dos ODS. E aí a gente chega
Bom, falamos de água, não tem como sobreviver sem água, agora a gente está falando também da questão do ar. Esse ar é um ar respirável? E aí a gente chega a uma questão que é muito falada, dos gases de efeito estufa, das energias renováveis. O que a gente está fazendo em relação a isso, gente? São os dados atuais, quando a gente fala de sustentabilidade. E aí chega uma pergunta bem importante, 2 perguntas. Onde queremos chegar com esses dados todos? E como queremos chegar? Que condição e o como? Quais são as ferramentas para se chegar? Como que a gente vai chegar? Bom, tem vários caminhos para a gente trabalhar a questão da sustentabilidade e para melhorar esses números e a gente conseguir chegar num ambiente equilibrado. Eu, particularmente, gosto muito desse caminho, e ele não é excludente, ele não é o único, mas sim pode ser trabalhado dessa forma, de forma complementar, que é a economia circular. Esse é um caminho bem importante para a gente pensar, a forma diferente de trabalhar. A gente está ainda muito no modo linear. Como que a gente faz essa transição para esse modo circular? Então, vou pedir para colocar o primeiro vídeo, por favor. Para quem não conhece esse vídeo, vai fazer essa conexão, vai entender um pouquinho melhor o que é a economia circular, e quem já conhece vai se reconectar, vai lembrar de algumas coisas importantes. Por favor. Living systems have been around for a few billion years, and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself.
we have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Vou voltar para a apresentação, por favor. Bom, pessoal, aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que faz sentido? Talvez não seja o único caminho, mas é um caminho bem robusto se a gente conseguir trabalhar com isso. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês acham? Isso. Passar mais um? Não sei por que não está passando. Isso. Mais uma vez. Aí, obrigado. Nós estamos preparados para essa economia circular? O que vocês acham? Ou está longe ainda? A gente ainda está muito naquele modelo linear. E aí guardem com vocês uma palavra. Colaboração. Palavra importante, de como que a gente pode trabalhar todos os atores para que a gente conseguir realmente seguir esse modelo, que é o modelo de economia circular. E aí, nós, do Comitê de Sustentabilidade da Anshan, estamos trabalhando, tentando chegar na economia circular, tentando trabalhar com isso, aí que vem esse programa de desenvolvimento de fornecedores ambientais. O Comitê de Sustentabilidade da Anshan é uma Câmara de Comércio americana, hoje ela está em torno de 500 associados aqui no Rio Grande do Sul, e desses 500 associados nós temos 30 empresas, que são empresas por afinidade, por expectativa, por necessidade no tema, que hoje estão trabalhando num comitê estratégico. Em relação a isso, tem algumas pessoas aqui da plateia que fazem parte do comitê, são nossos colegas da lei de trabalho, e a gente vem trabalhando 2 temas que nós consideramos importantes. Um deles, muito ligado ao que o Ricardo falou, que é a liderança sustentável, um tema importantíssimo. A gente até já teve algumas conversas, né, Ricardo, pela Anshan. E o outro é o desenvolvimento de fornecedores sustentáveis. Pô, é uma coisa muito auspiciosa, muito grande. Então, a gente resolveu focar dentro desse tema em prestadores de serviços ambientais, dentro dessa metodologia que a Marise Keller está nos auxiliando no trabalho de doutorado dela, lá da Universidade Federal e do PPG, e a gente vem desenvolvendo esse projeto e trabalhando as empresas que fazem parte desse comitê, que a gente chama de EPRs. Elas, então, têm os seus prestadores de serviços ambientais, e o nosso objetivo geral, final, é a gente trabalhar o desenvolvimento desses prestadores de serviço. Então, basicamente, é esse o programa e como ele funciona, eu vou explicar para vocês, mas antes, para a gente também contextualizar, entender um pouco a nomenclatura, porque eu vou falar muito de EPR e PSA, vou apresentar um pouquinho sobre isso. Então, aqui a gente tem o conceito de o que é um EPR, talvez vocês nunca tenham se familiarizado tanto com isso. Normalmente, a gente fala empresa geradora de resíduos. Então, aqui fala a empresa que produz o seu produto, mas também acaba produzindo resíduos. Então, por isso, EPRs. Também o PSA, ou seja, aqui vai trabalhar com esse resíduo de alguma forma, e aqui a gente tem os 3 conceitos, né? Tratamento da poluição, produtos ambientalmente preferíveis, produtos e tecnologias limpas de gestão de recursos. Então, são os PSAs. Eu vou apresentar rapidamente, então, como é que, de uma forma mais resumida e mais didática, aí eu peço mais o outro vídeo, por favor. Como é que funciona esse programa, para vocês entenderem um pouco como é que funciona o nosso programa de auditorias integradas entre PRs e PSAs das empresas do Comitê de Sustentabilidade da Anshan. Empresas EPRs dos setores metal mecânico, alimentos, polímeros e serviços do Comitê de Sustentabilidade da Anshan RS, de forma organizada e estruturada, com prestadores de serviços ambientais em comum, PSAs de diversos segmentos, utilizam uma metodologia única, com base no QFD, método multicritérios, contemplando 9 demandas: legislação, qualidade, resíduos, efluentes e emissões, saúde e segurança, riscos, tecnologia, empresarial, inovação e empreendedorismo.
para qualificar os seus PSAs em ciclos de avaliações anuais, segundo 2 critérios: indicadores de desempenho geral e indicadores prioritários. Os PSAs, com base nos resultados da sua avaliação, estabelecem um plano de ação que possa efetivamente proporcionar sua melhoria contínua, para melhorar continuamente a adequação, a suficiência e a eficácia dos seus serviços ambientais. O resultado é o desenvolvimento tanto dos fornecedores como dos clientes, engajados e comprometidos com a excelência em serviços ambientais, em busca da economia circular. Por favor, pode voltar para a apresentação? Tem que passar também, eu acho que dá um... Agora mais uma, por favor. Isso. Então, vou apresentar para vocês alguns resultados desse programa. Durante esses 3 anos, então, a gente teve um ciclo de avaliação aqui de 3 anos. Nós tivemos 9 empresas EPRs, então elas mais ou menos se repetiram, algumas entraram, outras saíram, que participaram do programa, que são empresas, então, que são associadas e participam do Comitê de Sustentabilidade. Nós temos aqui o número de auditores que participam, ou seja, são as pessoas que fazem a avaliação nesses prestadores de serviços, são funcionários das próprias EPRs e também do grupo técnico. Então, a gente tem um grupo técnico de apoio, que a Marise faz parte, e os colegas do Unicinos. Então, esses são os auditores que estão qualificados para poder fazer as auditorias, as avaliações nos prestadores de serviços. No total, nós tivemos 38 avaliações, e dessas 38 avaliações, nós temos, em média, 20 prestadores de serviços que foram avaliados, porque a gente teve alguns prestadores de serviços que foram avaliados mais de uma vez durante o período. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho, da proporção, desses números, para entender um pouco do programa durante esses 3 anos. E quais foram os resultados? A gente tem, no total, são 60, como são 9 demandas, são 61 indicadores. Desses 61 indicadores, os prestadores de serviços que foram avaliados durante esses 3 anos, uma série de indicadores, eles estão muito bem, eles conseguem atender, tem um nível, inclusive, até alguns de excelência. Mas a gente quer destacar aqui, agrupou, com base nas estatísticas, os indicadores onde a gente tem mais oportunidade, onde a gente teve, inclusive, um menor número aí de engajamento dos que foram avaliados. Então, um deles aqui, que é bem importante, quando a gente falou ali de um ODS, que é relacionado com a questão dos gases de efeito estufa, o que a gente verifica? Somente 4% daqueles 20 prestadores de serviços que foram avaliados durante 3 anos, somente 4% deles têm um indicador de toneladas de CO2, de carbono equivalente por resíduo. Eles trabalham, são prestadores de serviço na área ambiental. Nenhum deles tem um inventário de carbono. Então, isso a gente considera uma oportunidade importantíssima da gente trabalhar, o que a gente considera importante para quem trabalha com um tema, que é um prestador de serviço ambiental, ele ter, com certeza, do seu trabalho, essa questão. Ele tem, necessariamente, ter um inventário de carbono, trabalhar, entender e ver o que ele pode fazer quando ele executa um serviço nessa área, o que ele pode estar trabalhando. Outro ponto que a gente considera, que a gente conseguiu enxergar aqui, é a questão de ter sistemas de gestão de segurança e saúde e qualidade. Ou seja, o que a gente consegue ver? Que somente 10% e 18%, respectivamente, tem um sistema de gestão, não estamos dizendo certificado, um sistema de gestão estruturado em relação à saúde, segurança e qualidade. Ou seja, o que a gente inferiu? Que as empresas não consideram isso ser uma prioridade para elas, porque elas trabalham na área ambiental. Mas, por outro lado, a gente vê um outro indicador aqui, que somente 50% dessas empresas, pensem agora, que são empresas que a atividade fim é gestão ambiental. Somente 50% delas têm um sistema de gestão estruturado, não estou falando certificado. Algumas têm certificados. Então, é uma grande oportunidade para que a gente possa estar desenvolvendo, e só uma metodologia dessas, a gente consegue identificar e ver quais são as oportunidades, quais são as ferramentas para a gente estar desenvolvendo. Um outro ponto que a gente fala aqui também, que está relacionado com sustentabilidade, e o professor Ricardo falou, a questão aqui, da transparência. Somente 19% tem disponíveis as informações sobre os resíduos dos EPRs
Os prestadores não têm disponível, não tem uma total transparência em relação a essas informações, somente 19% que tem disponíveis as informações para os EPRs. E isso é muito importante. Não precisa eu estar batendo na porta, deixa eu ver a rastreabilidade do meu resíduo, por favor, me manda a documentação, como é que funciona isso tudo, quais são as regras do jogo. Eu preciso ter essa transparência. Um outro ponto que a gente considera importantíssimo é a questão do associativismo. Então, a gente enxerga aqui o quê? Que somente 22% têm algum vínculo com associações, por exemplo, com SENGE, com academia. Como se torna muito, talvez não seja impossível, mas se torna muito mais difícil quando eu não tenho vínculo com a academia, com associações, eu conseguir me desenvolver, eu conseguir oxigenar, trazer tecnologias e ter um nível de excelência. Então, aqui é um ponto importantíssimo para a gente estar trabalhando e estar atuando de forma conjunta. E um outro ponto que também nos chamou a atenção, claro, com um índice um pouco melhor, mas 39% somente dos que foram avaliados têm projetos socioambientais. Ou seja, a mesma coisa, né? Ou seja, o trabalho com a área ambiental, social não é tão importante, ou então, às vezes, o pessoal demonstra que tem alguma coisa de social, mas tudo ele assistencialismo, algumas ações. Então, aqui é um caminho a ser percorrido. Tem muita coisa para fazer. Agora, eu passo aqui para você acompanhar um pouco do projeto, quais são os próximos passos, o que a gente vem desenvolvendo. Então, nesses últimos 3 anos, a gente está em parceria, a parte técnica, a parte de gestão do programa está sendo feito pela Unicinos, mas mais de forma voluntária. Então, a gente agora resolveu, até para a gente ter mais recursos, a gente realmente focar e buscar uma parceria efetiva e que seja oficial com a Unicinos, entre os EPRs e a Unicinos. Em relação aos prestadores de serviço, o que a gente está buscando? Até porque a maior parte desses prestadores são micro e pequenas empresas. A gente está buscando, está chamando para ter uma parceria com o SEBRAE, ou seja, a gente vai fazer a devolutiva das avaliações para os prestadores de serviços e vai trazer junto o SEBRAE. O SEBRAE pode te ajudar, pode apoiar, inclusive, financeiramente, para que você possa se desenvolver nesses pontos que a gente mostrou para vocês e outros pontos que são individuais. A outra ação que é bastante importante aqui são 2 ações. A gente quer para que essa metodologia, para que esse programa realmente seja representativo, e quando a gente fala de economia circular, a gente quer fazer um movimento bem importante, porque a gente acha que agora ele já está mais consolidado, ele já está mais trabalhado, já tem um pouco mais de maturação. A gente vai estar convidando, e vocês, por favor, se sintam convidados, a que todas as partes interessadas venham participar desse programa. Então, a ideia, a gente vai estar revisando a metodologia, o que é importante em relação às expectativas e às necessidades, não somente dos EPRs e dos PSAs, mas da sociedade, da academia já vem trabalhando, mas o que a gente pode estar falando? A gente vai estar falando assim, de FEPAM, do órgão ambiental, estamos falando da Secretaria do Meio Ambiente, estamos falando de alguns grupos que também já trabalham dessa forma, que eles venham a trabalhar conosco para que a gente possa fortalecer esse movimento e que não fique um movimento somente das empresas do comitê da ANCHAM, mas que seja um movimento maior. A gente quer que isso venha ter um movimento muito mais forte, assim, seja mais robusto, digamos assim, que todo mundo possa participar e que a gente possa realmente ter um link com a economia circular. Essa é a ideia. E a gente está montando esse planejamento estratégico aí para o ano que vem. O que a gente enxerga de resultados gerais com esse programa? O que a gente enxerga principalmente quando a gente fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a questão de responsabilidade compartilhada. Muita gente fala do tema, mas como é que se vê isso na prática? Aqui a gente está trabalhando na prática a responsabilidade compartilhada, a gente está buscando que todos os atores venham trabalhar nesse programa, essa é a ideia. Um outro ponto é a otimização de recursos. Não só de dinheiro, mas a gente está falando de tempo, de conhecimento, que é um bem inestimável, de a gente poder trabalhar isso tanto para o PSA quanto para o EPR, como para todos que estão participando desse projeto. E a outra questão, gestão de risco. O que a gente acredita fortemente? Que quando a gente trabalha a nossa cadeia de valor e a gente acredita no ganha-ganha e a gente quer o desenvolvimento desses prestadores de serviços e nível de excelência em serviços, a gente vai ter, sim, de verdade, uma gestão de risco muito mais robusta. É isso que a gente acredita. E, de uma forma indireta, a gente quer nivelar um pouco o mercado. O que eu quero dizer com isso? Quem está trabalhando, prestador de serviço que quer se desenvolver, que quer ter um nível de excelência, a gente quer ajudar para que ele venha caminhar a passos largos.
E aquele que pensa, não, tá bom assim, eu não preciso me desenvolver, eu quero trabalhar de forma linear, tá beleza, estou ganhando bem, é isso aí, não interessa meio ambiente, não interessa que eu estou trabalhando com isso. Eu quero só o lucro, ou seja, que esse aí naturalmente não seja mais aceito pelo mercado e ele venha se retirar e a gente tenha uma oxigenação e a gente consiga trabalhar com empresas que querem excelência, porque a gente, como sociedade, merece isso. Aqui está o meu contato, eu quero agradecer muito, tá? E fazer um convite. Que vocês venham a participar com a gente, que realmente vocês tenham essa conexão com o tema, que a gente possa trabalhar em conjunto, a gente está aberto, está bem nessa fase de trabalhar e que a gente possa construir e ter um movimento de colaboração. Eu não poderia deixar de agradecer aqui os meus colegas, em especial os colegas da Unicinos, o professor Carlos, que está aqui na frente, a professora Ana Garcia, que estão auxiliando desde o início que a gente pediu para fazer o programa, ou seja, essa história da resiliência vem acontecendo. Também quero agradecer a Marisa, que está sentada ali, que a gente tem a gente está junto, guerreiro nesse processo todo. As empresas de PR algumas empresas estão aqui, que acreditam que tem essa resiliência, que acreditam que é possível, sim, desenvolver o mercado, ter um mercado de excelência e chegar nessa economia circular. E os prestadores de serviços e a vocês. Muito obrigada.